Olá, irmãos, tudo bem? Apareci aqui no cantinho da tela para eu explicar direitinho para vocês. Olha que interessante. Pelo livro do profeta Daniel, eu vou provar que Daniel entendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs, mas que ele entendeu que são 2.300 anos. E o próprio livro está mostrando para gente que a visão se refere a 2.300 anos. Presta atenção, eu já expliquei isso para vocês ontem em vídeo, mas aqui eu vou focar somente nisso. Daniel 8, verso 16, diz o seguinte: Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então Daniel disse que ia ter o entendimento da visão, certo? Foi explicado para Daniel, e olha só o porquê que Daniel ficou perturbado. No final da visão, está escrito: A visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, talvez por causa da perturbação dele não ter entendido a visão. Pensa na frustração do profeta. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Na cabeça de Daniel, a conta não fechou e não teria como fechar mesmo, porque a visão estava desalinhada com a visão do capítulo 2, o tempo do fim nos pés da estátua, e a visão do capítulo 7, o tempo do fim no quarto animal, se referindo então ao quarto reino, sendo o final da história, supostamente. Aqui, o tempo do fim está sendo profetizado no tempo do terceiro reino. Então, Daniel entendeu alguma coisa, né? Ele entendeu aqui que os 4 chifres do bode peludo eram as 4 cabeças do leopardo. Ele entendeu muita coisa, mas como Deus disse, Gabriel, dá a entender a este a visão, e Daniel não entendeu porque a conta não fechou, ele ficou frustrado. Deus não disse, Daniel, não vai ter como você entender tudo, você vai entender parcialmente. Daniel pensou que ele poderia entender tudo. E aí no capítulo 9 ele vai orar ao Senhor e o Senhor vai revelar uma outra linha do tempo e não vai dar explicação dessa visão aqui, até Daniel buscar ao Senhor a compreensão dessa visão. Agora vamos no capítulo 10. Aqui no capítulo 10, Daniel vai orar ao Senhor para buscar entendimento da visão que ele não tinha entendido, porque antes dele entender a visão das 2.300 tardes e manhãs, Deus deu para ele uma linha do tempo chamada de 70 semanas. E Daniel, ele já mostra lá no capítulo 9, como eu disse ontem, que ele entendeu pelos livros que o porquê dos 70 anos, ou seja, a profecia que começou lá em Levíticos. Daniel entendeu o porquê de tudo isso, mas mesmo assim, apesar dele ter recebido luz no significado dos 3 tempos e meio de Daniel capítulo 7, ele ainda ficou sem entender a visão das 2.300 tardes e manhãs. Presta atenção aqui no comecinho. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, de novo, os mesmos paralelos, para que a gente entenda que tudo que vai ser falado a partir de Daniel 10 é exatamente explicações do capítulo 8. E envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. A visão que Daniel teve inteligência é tudo que vai ser falado. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, para vocês entenderem. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. Não é essa visão que ele está falando que teve entendimento, porque aqui é só uma visão. Os seus olhos como tochas de fogo, conectando com o ancião de dias de Daniel 7. E o anjo mesmo, ele vai tratar do conflito do carneiro e do bode, lá em Daniel 8, vai explicar detalhes, e o próprio anjo vai conectar tudo, tanto a visão do capítulo 2, como a do 7, como a do 8, a do 9, com as 2.300 tardes e manhãs, dizendo que tudo se cumpre junto. Aí Daniel vai entender. Presta atenção aqui, o texto já disse que ele entendeu, ele teve inteligência. E a única maneira dele ter entendido é ele ter feito contas, por exemplo, como tardes e manhãs, lá nos dias da criação, sendo milênios e não algo aleatório. Tardes e manhãs apontou, antes de falar de sacrifício, tardes e manhãs, que foi instituído por Moisés no livro da lei, Deus fala de um dia. Então a profecia nunca fecharia com 2.300 dias literais,
nem com 2.300 sacrifícios, um tarde de manhã sendo 1.150 sacrifícios, isso não bate, não fecha com nada, mas a conta fecha com 2.300 anos. Ou seja, 2.300 dias transformados em anos. Veja como a chave está aqui dentro. No capítulo 12, vai ter uma aparente contradição, mas é resolvida pela meditação. Presta atenção. Nesse tempo, o tempo da luta do carneiro e do bode, que respinga no tempo da Grécia, Daniel entendeu que o tempo da Grécia seria uma figura, tipologia para o tempo do fim. Até isso ele entendeu, e ele tinha exemplos tanto na Babilônia como na Pérsia, que Deus trabalha com reinos, exercendo a sua ira, castigando ou Jerusalém ou os reinos, e ele aproveita para revelar o tempo do fim. Então Daniel tinha os exemplos. A conta toda fechou. Deus não deixou Daniel partir dessa terra frustrado por não ter entendido a visão. Ele foi buscar o Senhor para ter entendimento da visão. Deus não iria dar? Presta atenção na lógica. Ele foi se humilhar e Deus enviou o anjo para ele para explicar o grande conflito. Se ele foi buscar entendimento da visão que ele não entendeu, Deus deu, então ele entendeu, não é? E a única maneira dessa visão fechar é conforme foi dito lá no capítulo 8. Apesar de Deus ter deixado uma chave para o final, aqui no capítulo 12, a outra chave está realmente no capítulo 8. Daniel precisava de 2 chaves para abrir uma porta. E a segunda chave está aqui. Essa segunda chave ele teve que ligar com a primeira. Então, toda aquela frustração dele se foi. Veja, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Vamos pular no verso 4 já. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Expressão que está lá em Daniel 8. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Texto errado. Não é assim no original. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio, outro do outro lado do rio, semelhante ao episódio de Daniel 8. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Uma pergunta e uma resposta, semelhante de Daniel 8. Lá em Daniel 8 foi dito, até 2.300 tardes e manhãs. E aqui foi dito, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente. Está ligando a gente com Apocalipse capítulo 10, que se cumpre no toque da última trombeta. O mistério da última trombeta lá no Apocalipse 10. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Deus está explicando para Daniel a visão do capítulo 8. Lá no capítulo 8 teve um episódio semelhante. Quando vai se cumprir essas coisas? Até quando o santuário será purificado? Até 2.300 tardes e manhãs. Aqui foi feita uma pergunta por um outro ângulo, com episódios similares, né? E aqui a resposta é depois de tempo, tempos e metade de um tempo. Expressão que está lá em Daniel 7, aonde a ação de dias vem para fazer justiça aos santos. Olha a conexão de tudo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Ou seja, o povo tem que sofrer primeiro. Aqui está falando das testemunhas do Senhor, que Daniel, obviamente, aqui não entendeu, né? Não podia entender tudo isso. Eu, porém, não entendi. Ele pediu entendimento da visão. No começo do capítulo diz que ele entendeu, e aqui ele está falando que não entendeu. O que Daniel, quando Daniel não entendeu e o que ele não entendeu. Eu, porém, eu ouvi, né? Eu ouvi, porém não entendi. Aqui não acabou o episódio. Não é como Daniel 8, que ele fala que não entendeu, não houve quem entendesse, e não tinha mais palavra de Deus, não tinha mais conversa. Ele foi fazer as coisas dele, e Deus mandou o anjo subir. Tudo ficou assim. Aqui não. Aqui ainda a conversa está rolando. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Deus não disse, Daniel, você pediu entendimento, mas eu não estou te dando. Eu estou te dando mais enigma ainda. Deus sabia que Daniel iria entender. E de fato, aqui tem um trocadilho de tempos. Você tem que analisar a situação. Então presta atenção como Deus vai juntar tudo e o entendimento está aqui, liberado para Daniel. Só para ele.
Agora para todos, no tempo do fim, que começa lá na vinda de Cristo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, referência a Daniel 9, e a Daniel 8 também, porque em Daniel 9, na metade da semana, o sacrifício é tirado. E posta a abominação desoladora, Daniel 8, haverá ainda 1290 dias. Aqui é uma soma de Daniel 9, das 70 semanas, com acréscimo de 30 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aqui Daniel realmente não entendeu. Ficou muito para ele entender. Mas que ele entendeu a visão do capítulo 8, das 2300 tardes e manhãs, ele entendeu. Aqui Deus está acrescentando. A prova que ele entendeu é que, no momento em que ele disse, eu ouvi, porém não entendi, de fato ele não entendeu. Ele não é obrigado a entender as coisas na hora. Encerrou a visão, não foi? Estava no fim da vida dele. Daniel recebeu a ordem de selar o livro, deixar ele encerrado para o tempo do fim, mas ele escreveu, relatou. Deus chama a escritura dele de escritura da verdade, uma coisa que eu vou contextualizar em outro vídeo. Então Daniel depois foi estudar, ele voltou no capítulo 8. Ele pensou, eu tenho as peças aqui, eu sei agora que o anjo juntou tudo. Ele fez uma junção, ele disse que ia me explicar o entendimento da visão, que eu fui buscar, me humilhei, e agora eu vi que o Senhor juntou tudo. Quer ver como Deus juntou tudo mesmo? Talvez eu tenha pulado esse texto, está no comecinho do capítulo 10. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Realmente eu pulei essa parte, fui direto para o 12. Deus vai revelar tudo no 12, mas aqui no capítulo 10, logo no início da preparação, da explicação, ele já vai começar a conectar as coisas. Mas a conexão total é no capítulo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aí ele vai ter explicação, né? Deus prometeu para ele que ele vai ter explicação. Presta atenção aqui. Últimos dias. Vou buscar essa expressão dentro do livro do profeta Daniel. Olha só. Daniel 2:28. Nos últimos dias a pedra vai bater nos pés da estátua. E em Daniel 10. Tá vendo, né? Daniel 2:28 e Daniel 10:14. Então Deus criou um paralelo. Agora, vim para fazer-te entender a visão que ele está buscando. Mas o anjo já vai começar a revelar coisas. O que há de suceder com o teu povo nos últimos dias. Fez referência à estátua. Porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Aqui, a palavra, no hebraico é uma só. Às vezes tem muito distantes, dias distantes, como aqui, mas no hebraico é uma frase só. É a mesma que está em Daniel 8. Então, de Daniel 2, últimos dias, ele falou dias ainda muito distantes. Pulou para Daniel 8. Entendeu? Então aqui já fez a conexão. A estátua não ficou de fora. E lá em Daniel 12, o Senhor vai começar a falar. As coisas vão se cumprir depois de 3 tempos e meio. Agora presta atenção como Deus realmente deixou uma chave lá em Daniel 8. E é aqui que a gente comprova tudo. Nota, antes mesmo de começar a explicação da visão, Deus já deixou a chave, não na explicação, porque a explicação foi uma explicação não para fechar a conta, foi uma explicação para explicar quem que era o carneiro e quem que era o bode. Não foi explicado além disso. Mas antes da explicação, a chave já estava no momento da visão. Olha o que Deus fez. Como ele escondeu essa chave. Olha só como isso é muito claro para a gente. É como se a chave estivesse na nossa cara. Na cara de Daniel, não. Na frente de Daniel, não, porque ele precisava da explicação de pegar outras chaves, né? Então tá aqui. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Verso 13. Olha o evento semelhante ao do capítulo 12. Depois eu ouvi um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava, até quando durará? Não é quando se cumprirá, é até quando durará. A visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora. Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Aqui está a chave. Na pergunta já está a chave, né? Já está uma parte da chave. E na resposta tem a chave completa. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que aconteceu lá no tempo da Grécia, a conta não iria fechar, iria ficar de modelo para o tempo do fim, né? Assim como Deus deixou um modelo na Pérsia,
um na Babilônia, um na Pérsia, deixou um na Grécia também. Mas lá na Grécia não fecha a conta. Qual é a prova que essa visão tem que durar 2.300 anos? Primeira prova. Tardes e manhãs, Deus apontou para os dias da criação. Deus deixou alguma dica na palavra para Daniel, em que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia? Deixou. Nos Salmos e também em Isaías. E também tem um outro salmo que diz: vale mais estar no teu átrio um dia do que 1.000 anos em outro lugar. E acontece que, é claro, tá enigmático aí, né? Não tá tão claro como um dia para Deus é como 1.000 anos. Mas pra gente é isso, né? É profundo. A pessoa que declarar vale mais um dia nos teus átrios do que 1.000 anos em outro lugar, Deus vai inverter isso. Já que você pensou assim, você vai estar 1.000 anos no meu átrio. Então Daniel tinha essas peças, ele também tinha a conta das festas, e veja, o anjo pegou essa visão lá no capítulo 12 e juntou com a visão das 70 semanas. A visão das 70 semanas, Daniel já tinha, por exemplo, Oséias 2 e 3 para ele entender que haveria um hiato de tempo. E por isso Deus cortou. Por isso que ele foi repartindo, não foi repartindo em vão. Se reparte, é porque tem propósitos para repartir. Essa visão ela só pode se cumprir depois de 3 tempos e meio. Aqui 2.300 tardes e manhãs. Em Daniel 12, 3 tempos e meio. Então veja, Daniel fez as contas. 2.300 dias, fecha alguma coisa? Não fecha. 2.300 dias a partir de quando? Porque aqui a visão, ela fala quando vai se cumprir e quanto tempo dura. 2.300 tardes e manhãs. Agora basta saber quanto tempo dura, porque quando vai se cumprir é no final. A visão das 70 semanas não fala quando começa e quando vai se cumprir. Então, junta uma coisa com a outra. As peças estão aqui com Daniel. É só ele entender que Deus está indicando 2.300 dias transferindo para anos. Ou seja, Deus está dando uma linha do tempo e vai até o tempo do fim. Para a gente isso fica muito claro, porque nós sabemos que Alexandre o Grande viveu 300 anos antes de Cristo. Quando começa a visão? Com um bode peludo que tem um chifre grande. É assim que começa a visão. Quem é o chifre grande? Daniel não viu, Daniel não soube, mas nós sabemos. Foi Alexandre o Grande. Então, com Alexandre o Grande começa a visão. Ele viveu 300 anos antes de Cristo. A visão tem 2.300 tardes e manhãs. Tá aí, irmãos. E de Cristo para frente, 2.000 anos. Nós entendemos. Tá aqui, a conta tá feita. E Daniel entendeu? Daniel entendeu, ele disse que teve inteligência. Tenta se colocar no lugar de Daniel e tenta fechar a conta. Você já tem, basicamente, o tempo do fim no quarto animal, ou nos pés da estátua, que Deus tratou de 4 reinos, certo? Mas o terceiro não fecha. Daniel fazendo as contas de 2.300 dias, não vai sincronizar. Daniel fazendo as contas de 2.300 sacrifícios, vai reduzir ainda os dias, vai para 1.150 dias, contando um tarde e um manhã. Conta não fecha. Mas se Daniel entendeu que tardes e manhãs apontou para os dias da criação, aonde na Escritura Deus está revelando que durante 6.000 anos haveria um trabalho na terra e no 7º haveria um descanso, Daniel também imaginou as festas, trabalha 6 anos, descansa no 7º. Não tem uma alusão aí? Pronto. Com 2.300 anos, Daniel entendeu. Tempo da Grécia até o tempo do fim vão ter 2.300 anos. Em que tempo eu vivo? Ele fez as contas. Em que tempo ele vivia? Olha a visão de Daniel. Ele estava no tempo da Babilônia, da Pérsia. De Babilônia ele foi para a Pérsia, ele não viveu até o tempo da Grécia. E o Messias estava mostrado que ele viria no tempo de Roma. Então ele tinha mais ou menos a data. Ele sabia que ele estava vivendo ali antes do 4º milênio. O Messias viria no 4º milênio. Segundo as contas que ele tinha, Daniel 7, Daniel 9. Na semana 69, o Messias será cortado. Daniel entendeu, o Messias que se ascenderia aos céus seria cortado. O próprio livro está falando de ressurreição. O Messias tem que ser as primícias da ressurreição. No final da semana 69, ele será cortado. Tá aí. Se ele vai ser morto, tirado da terra dos viventes. E quem contará a sua geração? Como está em Isaías 53. Daniel não tinha Zacarias 12, onde está escrito: e olharão para mim a quem traspassaram. Em Zacarias ele morre e ressuscita e vem uma segunda vez com os pés no Monte das Oliveiras. Daniel não tinha isso, mas ele tinha a visão do capítulo 7 e a explicação no capítulo 9, que na semana 69 o Messias seria cortado. E se ele está ascendendo aos céus,
Para um homem ascender até os céus, ele tem que ter um corpo glorificado. Então, Daniel fez as contas. Você acha que não passou pela cabeça dele pegar tardes e manhãs do dia da criação, somar com Salmos, com Isaías, que fala que Deus não se cansa e nem se afadiga? Se ele não se cansa, por que descansou no 7º dia? É um sábado. Nos Salmos também diz, Deus convida pessoas para entrar no repouso. O escritor de Hebreus usa o Salmo, eu acho que o 45, não lembro bem agora, para dizer que há um descanso preparado para o povo de Deus. Então, Deus está falando do descanso dele, que será glorioso o lugar do descanso dele, lá em Isaías 11, quando as 2 casas estiverem restauradas, e no tempo de Daniel não estava, e Daniel tinha salmos para fazer as contas. Você acha que não passou para a cabeça dele pensar em 2.300 anos? Passou, e de fato, tem que fazer as contas, né? Na semana 69 o Messias seria cortado, ele fez mais ou menos o cálculo, quando que daria 6 milênios? Porque no 7º tem que ter descanso. Fica mais ou menos compatível com 2.300 anos. Ele sabia que ele estava vivendo ali, sei lá, talvez 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ele sabia. Então até o tempo da Grécia iria avançar mais alguns séculos, e do tempo da Grécia, onde começa a visão, porque a visão começa com um bode peludo com um chifre grande, começa com Alexandre o Grande. Ele tem as contas, por isso que ele relatou, eu entendi a visão. Ele foi buscar entendimento e Deus deu. E Deus falou, eu vim fazer você entender. Não só a visão, mas o que há de acontecer com o teu povo nos últimos dias. E Deus explicou tudo. Então Daniel foi o primeiro a entender a visão que ele mesmo teve e Deus deu para ele. Só que uma chave estava escondida naquela pergunta. Quanto tempo durará a visão? Então a visão tem que durar 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, 2.300 dias, que se não forem dias, será o quê? Anos. Então Daniel entendeu. Aí está a prova. E a prova também de que a profecia dura 2.300 anos e nós estamos no tempo. Nós somos a prova viva de que a profecia dura 2.300 anos. Mas nós temos a palavra dos profetas que é a âncora, é a prova de tudo isso. Só que tá escondidinho, não tá? Tem que prestar bem atenção. Então está aí a prova. Agora não tem mais dúvida, né? Então é isso. Terminei a explicação, acho que deu para entender. Fiquem na paz.